Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos começando aí mais uma live para a gente poder falar sobre um assunto importante. Hoje nós vamos falar sobre defesa e proteção dos animais com a nossa amiga, minha colega advogada, a doutora Jéssica Barbosa. Nós já vamos conectar com ela para a gente poder começar a nossa transmissão ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Doutora Jéssica, boa noite, Boa bem-vinda. noite, doutor. Tudo bom? Tudo bem, quanto tempo? Tempo. Tô com o celular na mão, fica muito zoom, mas eu não tenho onde apoiar aqui. Tá, não tem problema. Você está me ouvindo bem, né? Você tá me ouvindo bem? Tô, tranquilo, perfeitamente. Então, primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite para debater esse tema, que é um tema que eu considero muito relevante, né, para a nossa sociedade hoje e para muitas pessoas. E queria começar falando um pouco sobre como você está lidando com a quarentena, como que a sua família está lidando com a quarentena, com esses dias difíceis, né, de tensão e ansiedade. Como é que você tem feito para se proteger? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, você tá me dando esse espaço aqui que eu vou usar para conscientizar por uma causa muito nobre, né? Então, primeiro, eu agradeço a todos que estão aí, aos que ainda vão entrar na live e como eu estou lidando com a quarentena? Surtando de leve, tô brincando. É difícil, né? É uma fase difícil, mas é uma fase que a gente tem que ter consciência, fazer a nossa parte e ter muita paciência, colocar em prática tão famosa empatia que o povo prega tanto nas redes sociais, mas que na prática é bem complicado. Eu vou tentar apoiar o celular aqui, porque eu fico mexendo, fica ruim a imagem. Por favor. Tá bom, tudo bem. Enquanto isso, eu vou saudando aqui quem está entrando na nossa live. A Carmen está acompanhando, a dona Carmen Barbosa, a doutora Iraídes, o Wilson Sodré está mandando um abraço aí lá de Goiânia, a Badia Oh, Aparecida, a Delma Gomes, o doutor Vitor Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso assunto de hoje. Doutora, e me conta um pouco sobre a sua formação acadêmica, sobre a sua vocação em relação à defesa e proteção dos animais. Me fala um pouco sobre isso, sobre essa sua sensibilidade. então, na verdade, a minha escolha pelo direito foi simplesmente no sentido de fazer justiça, né? De um dia poder fazer uma mudança e de ter voz, porque essa área que a gente escolheu nos permite isso, né? De muitas formas, é um leque muito grande. E aí eu escolhi, mas esse amor veio desde criança mesmo, essa paixão, essa compaixão que eu tenho para com os animais, assim, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu sinto que é a minha missão de vida, sabe? Eu descobri a minha missão de vida e é para com os animais e eu preciso agora só seguir nesse caminho que eu vou estar realizada enquanto eu fizer o bem e ajudar aqueles que não têm voz. E isso não inclui também minha vontade de ajudar muitas pessoas, mas é porque no meu coração prevalece a vontade de ajudar eles que não têm voz, né? Muitos aí abandonados, muito caso assim de maus tratos. A justiça não é muito falha nesse sentido. Então, eu escolhi essa profissão para ver se eu consigo, com a ajuda de muitos, claro que sozinho ninguém consegue mudar, com a ajuda de muitos aí, fazer a justiça acontecer. Que bom, e isso é tão bacana, né? Quando a gente consegue aliar na carreira da gente, na vida da gente, o que a gente gosta ao profissional, né? E o direito, eu também falo aí como um advogado, é um instrumento muito versátil nesse sentido, porque você pode militar em diversas áreas, né? Você pode fazer o que gosta sendo um jurista, sendo um profissional do direito, e você é um exemplo disso. E nesse sentido, eu sei que você se formou pela Unievangélica, né? Pela Faculdade Unievangélica. Foi em que ano a sua colação? 2017, salvo engano.
2017. 2017. E hoje você faz uma pós em direito ambiental, né? Isso aliando um pouco, inclusive, a essa área, a essa temática que você tem sensibilidade, tem vocação. Direito ambiental e urbanístico. É uma área aí que está em alta, né? Muita coisa acontecendo. Inclusive, para o meio ambiente, essa quarentena está sendo bom. Para o meio ambiente, está sendo bom. A Terra está respirando. A gente sufocava muito, a Terra está respirando muitas mudanças aí em relação aos mares, em relação à poluição, em relação à vibração terrestre. Eu não sei os termos certos, porque eu não sou cientista, mas eu leio muito nesse sentido e realmente está sendo um tempo que a nossa reclusão está fazendo bem para o meio ambiente. Precisava, não dessa forma, não de uma forma que tão tensa, né? Mas a Terra precisava desse momentinho para respirar. Mas você sabe que é importante você ter tocado aí nessa questão, nesse assunto, que inclusive eu vi alguns especialistas até comentando justamente sobre isso que você falou aí, de como o meio ambiente está respirando, né? Está conseguindo se regenerar e ter algumas mudanças Isso. em decorrência justamente da quarentena. Muitas atividades industriais, comerciais paradas, menos poluição, menos trânsito, menos movimento na camada terrestre. Mas uma das preocupações nesse sentido, que eu vi um comentário sobre isso aí que você falou, de uma especialista na questão ambiental, é de quando a gente voltar. Hoje, né, em decorrência da quarentena e desse momento de reclusão, o meio ambiente tá conseguindo respirar. Mas e quando a gente voltar? O temor dela era justamente nesse sentido. É uma pena que as práticas que estão sendo tomadas, adotadas agora, em decorrência da pandemia do coronavírus, não serão permanentes. Ou, assim, pelo menos não tem essa vontade das pessoas de permanecer com essas mudanças, de adotar essas mudanças de maneira permanentemente. Então, a preocupação dela era nesse sentido. Ela falou, muito importante esse momento que a gente está vivendo para o meio ambiente, para as pessoas verem a importância do meio ambiente, mas a minha preocupação é no sentido de se isso vai continuar depois. Por outro lado, ela falou o seguinte, tem muitas pessoas, muitos empresários, muitos comerciantes, a sociedade, boa parte da sociedade, está percebendo que às vezes é até mais produtivo trabalhar em casa, às vezes é até mais produtivo evitar certos meios de transporte para ir trabalhar em outra região da cidade, sendo que você consegue desempenhar as mesmas coisas em casa. Muita gente vai optar por morar em lugares mais amplos, mais abertos, sem necessidade de um aprisionamento só para estar em locais mais urbanizados, mais próximos de comércio, enfim. Então, algumas lições vão ficar para as pessoas nesse sentido. Sim. E eu espero que também fique lições para que a gente possa aí, manter essas medidas em relação ao meio ambiente. Tem mais gente participando da nossa live, a doutora Cláudia Gontijo entrou aqui, eu queria saudá-la, que é a presidenta, né, da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Subseção Anápolis, não é isso? Doutora Cláudia, beijo, maravilhosa, amo demais. Então, em relação ao que você falou do meio ambiente, da retomada das atividades, que vai vir com toda a intensidade, esse é um momento que eu acho que as pessoas têm que usar para refletir, é um momento de consciência, porque a pandemia mesmo surgiu da nossa intromissão absurda na natureza, né? Não tinha necessidade, a gente não tem espaço para tudo, tem espaço para todos, a natureza é o que nos permite ter vida, né? Então a gente tinha que respeitá-la bem mais, aliás, a gente não respeita de nenhuma forma. Então, assim, a ganância muitas vezes faz a gente esquecer do mais importante. Sem natureza não existe raça, não existe espécie, não existe nada, né? Então, assim, gente, eu tenho 4 cachorros, então de vez em quando vocês vão ouvir os latidos aí. Estão querendo participar da live também, é sobre eles. Tá dando oi. Então, esse é um momento
momento que eu gostaria muito, inclusive é o motivo pelo qual eu fico feliz de ter esse espaço para falar, porque uma pessoa que conscientizar já é uma grande vitória. Porque é um momento de parar e pensar, peraí, o que eu estou fazendo para ajudar ou para atrapalhar a vida, o meio ambiente, a sociedade, as espécies, o mundo, o planeta como um todo, né? Qual que é o meu papel nesse momento e em toda a minha vida? O que eu quero fazer? O que eu tenho que mudar? A qualidade de vida da gente depende das escolhas que a gente faz, né? Então, assim, igual você falou, de trabalhar em casa, optar por um lugar mais com qualidade de vida mesmo, né? Mais arborizado, um lugar mais tranquilo, menos poluição sonora, menos poluição visual, né? E para que isso, se a gente não tomar uma consciência agora, nesse momento, que eu acho que inclusive veio com tanta intensidade para que a gente parasse para analisar, se a gente não tomar essa consciência agora, vai acontecer um colapso. A gente está caminhando cada vez mais rápido para um colapso. Isso vai acontecer, é fato. Né? A Terra não consegue regenerar tão rápido como a gente está destruindo, né? Então, Isso que você falou é verdade, essa questão aí do surgimento desse novo coronavírus, né? Uma nova espécie do coronavírus, isso é justamente em razão da interferência humana na vida animal, né? As pesquisas e os estudiosos já constataram que o surgimento desse vírus, muito provavelmente, foi um mercado na China, né, na província lá de Wuhan, um mercado aberto de venda de animais. Mercado molhado, né? Mercado úmido, famoso. Exatamente. Tem proibição agora, né? Exatamente. E aí se reacendeu lá naquele país a rediscussão do fechamento desses tipos de comércio, né? Justamente porque essa interferência, essa invasão, essa agressão humana à espécie, a outras espécies, né, animais, pode ocasionar esse tipo de vírus, esse tipo de crise que afeta o mundo inteiro, sem fronteiras. Eu queria que você falasse um pouco, inclusive a doutora Cláudia está acompanhando a nossa live aí, que é a presidenta, que você falasse um pouco, você que é vice-presidenta da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, que você falasse um pouco sobre a comissão, né? Sobre o trabalho desenvolvido pela comissão, a atuação de vocês, para o pessoal que está nos acompanhando. E aí o professor Leonardo também está aqui nos saudando, a minha madrinha Silvênia está aqui dando uma boa noite, madrinha querida. Mas aí, doutora Jéssica, conta para a gente um pouco sobre essa atuação de vocês aqui na comissão da OAB de Defesa e Proteção dos Animais, que eu acho um trabalho muito importante, muito relevante nós termos esse espaço instituído na Ordem dos Advogados. Sim, é um trabalho muito nobre, né? Trabalho, uma graça muito nobre, é uma causa muito nobre. Peço licença aqui para a doutora Cláudia para falar sobre a nossa amada comissão, falar aqui por ela também um pouco, que ela que é a presidente, uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito e agradeço todos os dias pela oportunidade que ela me deu de fazer parte dessa comissão, que hoje eu não sei mais viver sem, é parte de mim, a comissão eu amo imensamente. Então, a comissão, muitas pessoas confundem um pouco o trabalho da comissão. O nome é Comissão de Proteção e Defesa Animal, né, da OAB Goiás Subseção Anápolis. E ela faz um trabalho aí de conscientização, com palestras, mais é nesse sentido. Palestras e... Eu estou me fugindo alguns termos agora nesse momento, mas enfim, é um trabalho de conscientização, né? E também a gente interfere quando acontece alguma denúncia de maus tratos, que aí já é crime, né? Pela Lei 9.605 de 98, artigo 32 aí, é crime, maus tratos aos animais. Aí nesse caso a gente recebe denúncia, a gente com acompanhamento da polícia, a gente vai até lá, averigua a denúncia. O trabalho que a gente não faz é de resgate. E muita gente não entende, sabe? Muita gente fala, mas
como assim? Vocês não vão pegar, vem buscar? Não é assim que funciona. A gente não tem uma sede, a gente não tem verba, né? Nosso trabalho é mais mesmo de conscientizar, de mostrar que tem uma lei, que essa lei deve ser cumprida, né? E a comissão, hoje a subseção de Anápolis tem eu não sei quantas comissões, são inúmeras comissões. E cada uma com a sua devida importância. E a da causa animal também não é menos importante, né? Por ser da causa animal, muito pelo contrário. Os animais que não têm voz, a gente tenta dar a voz para eles, né? Fazendo a nossa parte. Exatamente. E é muito significativo, muito simbólico a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição reconhecida e fundamental para a administração da justiça, para o Estado democrático de direito, ter na sua hierarquia, no seu organograma, essas comissões. Isso demonstra a importância que se tem dado para o tema, para os animais, né? E você falou que um dos trabalhos mais importantes da comissão é esse de conscientização, né? De informação das pessoas. Porque o que Isso. falta muito, doutora Jéssica, justamente é isso. É a conscientização das pessoas. Eu estava dando uma breve pesquisada antes da gente poder fazer esse bate-papo e eu vi que nós temos alguma legislação que ampara, né, os animais, que protege os animais. No entanto, pouca gente conhece e sabe da legislação, sabe que é crime abandonar, maltratar animais. Então, esse papel de vocês, de informar, de conscientizar as pessoas, eu acho que é o mais importante de todos. Porque não basta a gente ter a legislação, a gente ter um excesso de legislação se a gente não tiver essa informação, esse conhecimento da sociedade civil nesse sentido, né? Essa palavra conscientização, nesse momento de coronavírus, de pandemia, de quarentena, é muito importante porque saiu notícias de que animais, pet, né, cachorro, gato, podem transmitir, podem pegar e transmitir. Saiu inúmeras notícias, mas é importante a gente deixar registrado que a OMS, Organização Mundial da Saúde, até hoje, 28, hoje é dia 28, até hoje, 28 de abril, não tem nenhuma evidência de que cachorro e gato pegam o coronavírus, que é transmissível para seres humanos, não tem nenhuma evidência. Aquele caso daquele cachorro lá na China, foi na China, né? Do Luda Pomerânia, que foi encontrado na linguinha, saliva e narizinha, no focinho dele, o vírus. Só que ele não teve nenhum sintoma e não foi comprovado que ele transmite, ou seja, a dona já estava infectada e talvez o contato da pessoa com o pet fica no corpo do cachorrinho, não tem nenhuma evidência cientificamente comprovada, isso não sou eu que estou falando, é a OMS, de que há essa transmissão de espécies diferentes. Existe a coronavirose, né, de cães, gatos, sempre existiu, é uma doença antiga que causa aí diarreia leve, não tem nada a ver com esse coronavírus que a gente está enfrentando hoje em dia. Então, essas informações equivocadas acabam por fazer que as pessoas tomem atitudes também precipitadas, essa falta de conhecimento, essa falta de pesquisar, porque hoje em dia as pessoas escutam, acreditam e fazem. Elas não vão atrás para pesquisar e confirmar ou não, né? É o perigo das fake news hoje em dia que acaba que consegue conquistar muita coisa através de fake news. A gente está vivendo essa história. Então, assim, aconteceu de massacre mesmo, de cachorro, de abandono, aumentou muito o abandono, teve casos de gente matando cachorro na rua, no meio da rua, entendeu? Na China e nos Estados Unidos também. Então, assim, é muito importante a gente pesquisar, não precipitar, principalmente nesse momento, não acreditar em tudo que vê, não passar para frente notícias sem antes verificar a veracidade daquela notícia, porque é um momento em que todo mundo está ansioso, todo mundo está com medo, todo mundo está numa fase complicada, né?
Então, é importante você ter essa responsabilidade, não é nem ciência, é responsabilidade de, antes de passar à frente uma notícia, de tomar uma atitude, pesquisar sobre a veracidade daquela notícia ou não. É verdade. Tem várias pessoas participando aí, entrando na nossa live. A Carlene está aqui registrando a presença. O Flávio Amorim, que é um grande amigo, companheiro, está perguntando. E aí eu queria sugerir para quem está nos acompanhando aí que quem quiser enviar pergunta é só digitar nos comentários. E o Flávio está fazendo uma pergunta importante. Tem uma dúvida: o que posso fazer quando vejo maus tratos de animais? Flávio, eu não tô vendo. É Flávio, né? Flávio, isso. Boa noite, Flávio, tudo bem? É um prazer. Então, no caso de maus tratos, você acaba vendo, né, testemunhando o caso de maus tratos, você pode denunciar. Você pode ir até a delegacia, denunciar aquela situação. Não precisa dar o seu nome, pode ser anonimamente. Essa denúncia pode ser feita anonimamente. Não precisa, você tem receio, né? Pode ser feito dessa forma. O importante é denunciar, gente, porque se não denunciar, a pessoa nunca vai ser devidamente punida, por mais que a punição não seja como a gente queria que fosse, né? Com medidas mais severas, mas é só um simples puxão de orelha ali, a pessoa já pensa, oh, peraí, tem alguém vendo, tem alguém fazendo alguma coisa. É importante para a gente começar a fazer a lei ser cumprida no sentido dos animais, é começar a agir. É passinho de formiguinha, como a doutora Cláudia diz, é passinho de formiguinha. É passinho de formiguinha, a gente vai conseguindo aí fazer essa mudança tão importante. E, inclusive, nesse breve estudo que eu fiz nesse sentido, até para complementar aí a sua resposta, uma das medidas a serem tomadas quando vê algum tipo de maus tratos ou de agressão é ligar para o 190, ligar para a Polícia Militar. Às vezes as pessoas acham que não é necessário, às vezes não é da seara da Polícia Militar atender a esse tipo de chamado, muito pelo contrário. Até em caso de atropelamento, quando um automóvel atropela um animal, quem presenciar essa cena deve anotar a placa do veículo, ligar para o 190 e a Polícia Militar precisa atender o chamado. Porque quem provocou o acidente, dirigindo o veículo, tem o dever de prestar socorro também ao animal, porque senão se caracteriza maltrato. Né? Tem que E presenciar. se a polícia descumprir e não quiser atender o chamado, vocês podem, inclusive, mencionar o crime de prevaricação, quando um agente público deixa de cumprir com o seu dever, porque atropelar um animal, por exemplo, está previsto no Código de Trânsito Brasileiro como uma transgressão. Então, quem atropela, às vezes, um animal tem que parar o veículo e prestar o socorro. A gente sabe que isso acontece muito, né? Às vezes é inevitável, mas as pessoas passam e como se isso não acontecesse, e muita gente às vezes não liga para a polícia, não socorre o animal, achando que não tem previsão legal, que não tem respaldo jurídico para isso, e tem respaldo jurídico para isso. Tem o respaldo jurídico, as pessoas sabem que tem a lei, só que, infelizmente, a gente tem uma ideia antiga da objetificação de animal como se fosse um objeto, não fosse um ser, não fosse uma vida, um ser senciente, mas ele é um ser senciente, ele sente fome, sede, frio, dor, medo, saudade, tudo que o ser humano sente, o animal também sente, né? É inerente também do animal, ser senciente. Então, essas medidas que a gente precisa tomar aí para evitar futuros casos, futuros descasos as espécies, né? É importante demais. Então, muita gente não sabe nem o que é maus tratos. É só bater? Manter o animal preso, independente se é água ou comida, é maus tratos. Corrente. Manter o animal num espaço muito pequeno é maus tratos também. Manter o animal sem a proteção de sol, de chuva, é maus tratos. Então, se você não tem o espaço adequado, o tempo adequado para você dedicar a ele, até você não sabe dia de manhã, eu pretendo mudar de casa, eu não sei se eu vou poder levar.
Gente, é melhor então você não tomar responsabilidade para si daquela vida. Porque a partir do momento que você pega aquela vida e leva para dentro da sua casa, você é responsável por ela, né? E não é hoje eu não quero mais, cansei. Acontece muito que a gente que é protetor de animais, a gente é contra compra do animal de raça, porque muitas vezes, além dos outros fatores, um dos fatores também que pega é que muitas vezes assim, essa raça é muito bonitinha, eu vou levar para casa porque é fofa, porque eu vou postar foto, porque é isso, porque é aquilo. Não tem consciência das peculiaridades daquela raça, não tem consciência do gasto, porque animal de raça é mais sensível. Então, assim, acaba que chega um ponto e fala, não, sabe? E descarta, gente, isso não existe. As pessoas têm que ter a consciência que o animal não pode ser objetificado, o animal é uma vida, é um ser consciente. Então, a partir dessa consciência, eu acredito que as coisas vão mudando aí, até mesmo para quem não concorda, mas pode saber que ele sente, pode se sensibilizar com a situação, entendeu? Você falou aí das condutas que podem ser tipificadas como maus tratos, né? Isso é importante porque às vezes algumas pessoas acham que maus tratos é só torturar, bater no animal e não é, né? Você citou um exemplo muito aí, manter um animal em locais insalubres, sem alimentação, sem água, é uma conduta que se tipifica aí como maus tratos. E Sim. você fez referência à Lei Federal 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e lá no artigo 32 tem a previsão dessa conduta de maus tratos, inclusive podendo aí acarretar a sanção de prisão, né? Por até 1 ano de prisão e multa em casos de maus tratos. Mas infelizmente ainda os maus tratos é considerado infração, né? E não, essa pena não acontece. Vamos ser sinceros, não é cumprida. Não, doutora, mas é importante às vezes a gente registrar o fato, porque ainda que a pessoa não fique presa por esse tipo de conduta, que é uma conduta considerada hoje, infelizmente, pela nossa legislação de menor potencial ofensivo, mas é importante porque isso fica registrado na ficha do cidadão. Por exemplo, ele perde o direito de, em caso de prática repetida nesse tipo de conduta, de ter acesso aos juizados especiais, né? Então, O se direito de comete... ter mais também. Só de Exatamente. você Então, ainda que... tirar, Hã? perdão por ter te interrompido, pode Não, falar. ainda que às vezes a gente tenha poucos casos de pessoas sendo presas e pagando multa em razão de maus tratos aos animais, é importante a gente, quando presenciar esse tipo de prática, a gente denunciar, registrar um TCO. Por quê? Porque isso fica registrado na conduta do cidadão e ele perde alguns privilégios perante o Poder Judiciário que ele poderia ter em caso de reincidência, em caso de repetir esse tipo de conduta, né? Sim, só de saber também que algo está sendo feito, mesmo que não seja cumprida devidamente a lei, mas só de saber que a polícia foi até lá, que foi averiguado, tem pessoas que se importam, tem pessoas lutando para que essa lei seja cumprida, a pessoa já dá um passinho para trás e fala, não, peraí, eu vou começar de diferente, que agora eu fiquei cismado, né? Com o termo da palavra. Tem umas perguntas aqui que eu gostaria de responder, que eu achei interessante. O Wesley Macedo perguntou, Isso, o Wesley é um grande amigo, bem-vindo. Wesley, importante essa pergunta dele. sim, como ficam os animais de rua em tempo de pandemia? É uma situação que as ONGs, inclusive as ONGs da cidade, aqui de Anápolis, estavam fazendo uma campanha, e ONGs de outros estados também, protetores, Luísa Mel, o deputado Bruno, muita gente. No sentido de, os animais não sabem que a gente está enfrentando uma pandemia. A rua está vazia, eles estão como assim? Cadê o povo? Né? Então, gente, as ONGs lançaram aí uma campanha muito bacana, que é de você fazer o bem sem precisar sair de casa. Como que eu vou fazer o bem sem precisar sair de casa? Gente, pega a vasilhinha na sua casa de sorvete, vasilha que você considera descartável,
põe ração e água e põe na porta de casa. Se você não tem uma vasilha que considera descartável, corte fundo de garrafa PET, corta o fundo e faz uma vasilhinha. Eu estou fazendo isso já, porque eu já gastei todas as vasilhas aqui de casa, minha mãe está quase me deserdando, mas está tudo certo, é por um bom causa. Então, assim, corta fundo de garrafa PET e põe na porta de casa. Eu não tenho cachorro, Jéssica, eu não tenho ração, não tenho como comprar ração, porque a situação está difícil. Põe arroz, põe carne, põe macarrão, põe o que você tiver em casa. O importante é a gente dar amparo para esses animais, matando a fome, matando a sede deles que eles sentem, né? Então, assim, é uma iniciativa bacana. Se você fizer isso, tira uma foto, põe no story, marca as ONGs, as SOS, Projeto Salva, Patas Solidárias, que elas vão repostar o seu story e vai incentivar mais pessoas. Quanto mais pessoas fizerem, mais grandiosa vai ser essa ação e mais animais a gente vai estar ajudando nesse período aí tão delicado. É verdade. Esse tipo de ação, de atitude, às vezes, atitude individual de cada um, né? De colocar uma vasilha com água, com ração na porta de casa, já ajuda muito esses animais que estão em situação de rua e que não têm nenhum tipo de suporte, de assistência, e algumas práticas também no sentido de contribuir com instituições não governamentais, né? ONGs, instituições filantrópicas, doações para hospitais veterinários, né, que às vezes fazem cirurgias de maneira voluntária. Gente, as ONGs estão passando por uma situação delicadíssima. Dívida em cima de dívida, não tem como fazer evento agora. O evento das ONGs é o quê? Bazar, feirinha de comida, essas coisas não tem como fazer, né? Tá proibido. Como que as ONGs vão arrecadar dinheiro para pagar as dívidas, para continuar os resgates? Nem só dinheiro também, você pode doar ração, porque as ONGs SOS mesmo está postando muito, que está precisando de ração. Então, às vezes, você não pode doar uma quantia em dinheiro, compra um pouquinho, R$ 10 de ração que for, leva lá, já alimenta um, alimenta dois, já é muita coisa, já é uma ação grandiosa, e você vai estar fazendo um bem que você não tem noção do quão nobre essa atitude que você vai tomar. Então, assim, qualquer R$ 5 que você puder doar, as ONGs estão aí pedindo sempre, porque é um momento que é um ajudando o outro, né? É verdade. Esquecer aí desses órgãos que fazem tanto pela sociedade e agora precisam da gente mais do que nunca. E em Anápolis nós temos, né? Nós temos aí algumas instituições diferentes de muitos municípios que têm campanhas e têm trabalho nessa área, né? O que é muito importante. Em Anápolis também, por exemplo, nós temos aí o Centro de Zoonoses, temos um castramóvel, né? Que são justamente para dar suporte e assistência para esses animais em situação de rua. Castramóvel é uma grande vitória para a cidade. Isso, muito importante. E importante a gente acompanhar a atuação do castramóvel no sentido de prestar atendimento para os animais mesmo em situação de rua e para as famílias carentes da cidade de Anápolis, porque as famílias carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social também têm algum animal de estimação, também tem ali o seu bichinho e às vezes tem mais dificuldade de ter acesso a um recurso de saúde, de atendimento a esses animais, né? A castração é a solução. A gente usa esse bordão, né? A castração é a solução para o abandono, é a solução para essa quantidade absurda de animais nas ruas morrendo, muitas vezes transmitindo doenças também. Tem essa parte da saúde pública também que é importante a gente falar. Então, a solução é a castração. Em primeiro lugar, sempre, a Thaisa, vereadora, tem muito projeto de castração, tem o castramóvel, tem também que as ONGs com a castração solidária, que sai bem baratinho, gato, gata, cachorro, dependendo do peso, sai bem mais barato do que numa clínica particular. E eu queria também aproveitar a oportunidade que eu estou lendo aqui, antes que eu me esqueça. Carlene Santos. Isso. Ela fez uma pergunta, acredito que ela entrou depois que a gente falou sobre esse tema, mas é importante, eu gostaria de repetir respondendo essa pergunta dela. Ela perguntou, esse vírus pode matar animais? Então, importante. Eu estava falando aqui no início da live. A OMS não tem nenhuma evidência, a OMS, a ciência, tudo, não existe evidência da
transmissão desse vírus de animais para pessoas e tanto do animal pegar esse vírus também. A coronavirose do cachorro ou do gato é diferente, ela existe há muito tempo. O sintoma que causa aos animais é uma diarreia leve, não tem nada a ver com esse sintoma que a gente está tendo aqui, que o ser humano, né, o ser humano tem. Então, assim, é uma doença diferente, não é o mesmo coronavírus, tá? E não existe evidência de que o coronavírus, mesmo que a gente está enfrentando hoje, ele é transmissível de espécie para espécie, tá? De cachorro para ser humano, de gato para ser humano, de gato para passarinho, tá? Não existe essa evidência comprovada até hoje, dia 28 de abril não existe. Aquele caso, volto a retomar, aquele caso do cachorrinho lá na China, que inclusive morreu, não foi comprovado que foi pela doença. Gente, o cachorro tinha 17 anos. 17 anos. Foi aí comprado o vírus na saliva e no focinho. Ele ficou em quarentena. Um cachorro de 17 anos já é uma coisa, né, que a gente não está acostumado a ver, que normalmente eles vivem menos, infelizmente, deveria viver muito mais. Mas ele já tinha 17 anos e não foi comprovado que a morte ocorreu por conta do vírus, tá? Então, assim, não, até então, há afirmado que não mata animais, tá? Eu vou ter que colocar meu celular para carregar e colocar na mão de novo, porque a bateria está viciada. Tá, enquanto isso, eu só queria cumprimentar também a doutora Suzane, que inclusive é médica veterinária, e se quiser deixar algum comentário aí nesse sentido, dessa resposta, fique à vontade, doutora Suzane. A doutora Iraides, nossa amiga, colega, fez uma pergunta pertinente também. Como deixar alimento, né, ração, na rua, na calçada, e evitar, ao mesmo tempo, proliferação de ratos, baratas, enfim. Então, doutor Iraides, uma sugestão, aí não é nem como autoridade no assunto, mas é só por experiência própria, é sempre deixar em local arejado durante o dia e sempre manter esses recipientes e espaços limpos, né? Sempre lavar, sempre manter a limpeza e higienização desses vasilhames, enfim, e sempre colocar durante o dia, porque esses tipos de ratos e baratas, enfim, eles são mais noturnos, né? E aquelas pessoas que têm esse receio, que querem evitar esse tipo de situação, às vezes pode contribuir doando, né, para alguma instituição, alguma associação ou alguma entidade que faz esse tipo de trabalho, de alimentar os animais em situação de rua, porque aí essas pessoas, essas instituições têm algum protocolo, né? E como ela mesma colocou aí, às vezes levando no próprio carro e sempre que encontrar um animal, a própria pessoa alimentar o animal ali de maneira que não deixe o alimento à disposição, né, na rua. O Hugo, desculpa te interromper novamente, o Hugo Pimenta falou aqui, como evitar, né, essa proliferação de ratos e pombos, de colocar comida na porta de casa. Gente, vocês não vão colocar comida e deixar lá por muito tempo, não, até porque comida, né, ração, ela não pode ficar muito tempo aberta, comida que a gente come arroz e feijão também não, né, água tem que ser trocada também sempre, então você coloca em certo período do dia e retira. É importante sempre fazer essa retirada para a higienização tanto do vasilhame quanto para a troca da comida e colocar sempre no mesmo horário, por 1 ou 2 horas. Seja, se na sua rua tem muitos animais ali, eles vão se adaptar com esse horário Gente, a inteligência do animal é absurda. Então, assim, e se você tem esse receio, o conselho do Dr. Remédio, a dica do Dr. Remédio é de extrema importância. Se você quer fazer a sua parte, mas tem esse receio, né? Eu não sei como às vezes no seu bairro tem muita mata próxima e atrai algum. Então, assim, se você tem esse receio, faça a sua parte, contribui com as ONGs, né? Com as ONGs. São 4 ONGs na cidade aí de maior atuação que precisam muito de ajuda para continuar agindo, porque
denúncias de maus tratos, denúncias de cachorro morrendo, não para de chegar. Todos os dias, inúmeras denúncias. E elas, para continuar atuando, precisam da ajuda de todos vocês. O importante é fazer a sua parte de uma forma ou de outra. Ótimo. Doutora, eu queria, a gente já avançando aí para o final da nossa live, eu só queria falar um pouco sobre a nossa legislação, né? Infelizmente, a nossa legislação brasileira avançou muito pouco nos últimos anos aí no sentido da proteção e defesa dos animais, né? A Constituição menciona lá no capítulo sobre o meio ambiente a questão de evitar os tratamentos cruéis, né, em relação aos animais e proteger a fauna e a flora, mas de maneira breve e sem aprofundar no assunto. As legislações locais, regionais, também pouco avançaram no sentido, né? A primeira legislação que nós temos nesse sentido é de 1934, aí a segunda legislação nesse sentido é a que você citou, a Lei dos Crimes Ambientais, que ainda é muito branda, né, nessa questão. Eu acho que um dos nossos desafios enquanto sociedade é também avançar nessa questão da legislação. O Código Civil, por exemplo, ainda trata os animais como coisas, né? Como se fossem objetos, apesar da jurisprudência e da doutrina já ter avançado muito nessa questão dos animais como seres sensíveis, né? Como seres que merecem proteção, guarda, cuidado, enfim. Mas eu acho que positivar isso, legislar a respeito disso, é muito importante. Então, a instituição como a OAB, o trabalho de vocês nesse sentido também, de propor legislação, de sugerir legislações para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa, é muito relevante. E aí tem alguns estados, por exemplo, que já têm código de proteção e defesa dos animais. O estado de Goiás é um dos estados que ainda não tem esse código estadual de defesa e proteção dos animais, né? Que divide aí por protocolos o tratamento em relação a animais silvestres, animais domésticos, animais domesticados. Ali. Hã? A gente tem só uma legislação generalizada e pouco cumprida. Mas Exatamente. tem lei que o Fred, eu não me lembro se é deputado, eu esqueci o sobrenome também, mas ele está fazendo um abaixo-assinado para um projeto de lei em que vai incidir cadeia para maus tratos. Acredito que muita gente que se interessa pelo tema já viu a hashtag cadeia para maus tratos, do Fred. E, inclusive, o link para a assinatura, para o abaixo-assinado, está na minha... Estou pedindo tudo. Está na bio do meu Instagram, o link para o abaixo-assinado. Então, quem puder acessar e assinar, vai ser de graça, gente, porque quanto mais pessoas mostrarem de acordo com essa situação, mais rápido a gente vai conseguir essa aprovação aí. E tem algumas iniciativas, inclusive, que eu acho muito relevante e que merece também apoio, e eu acho que até merece que seja também tomada como iniciativa aqui no Estado e até aqui no município, no sentido de que as multas aplicadas em razão de maus tratos, de abandono aos animais, sejam destinadas a um fundo municipal ou estadual de proteção e defesa dos animais. Assim como nós temos, por exemplo, o PROCON, né, que é o órgão na estrutura administrativa do município, do estado, para a proteção e defesa dos direitos do consumidor, quando, por exemplo, uma empresa ou um empresário, um comerciante pratica alguma abusividade em relação ao consumidor, é aplicada uma multa e essa multa é revestida ao PROCON que gere um fundo de proteção e defesa ali do consumidor para campanhas de conscientização, enfim, para estruturar o órgão. Eu acho que implementar uma medida como essa, nesse sentido, né, de que multas sejam aplicadas aos agressores, aos transgressores, e que essas multas sejam revestidas para um fundo público de proteção e defesa dos animais. Em Anápolis, nós não temos ainda iniciativa nesse sentido. E aí eu queria deixar até como sugestão para a comissão da OAB, aqui, subseção de Anápolis, para poder encampar aí essa ideia. Conversarei com a doutora Cláudia
a respeito, mas realmente é algo que precisa, não só aqui no Brasil. Gente, por mais que tenha o Santa Catarina está muito avançado nesse sentido já, alguns estados já estão bem avançados nesse sentido. Mas a gente precisa mesmo dessa iniciativa, porque continuar só com essa base da lei do artigo 32, da 605, a gente já viu que não está funcionando, né? É verdade. Doutora, então, finalizando a nossa live, eu queria, antes de agradecer, saber o nome dos seus pets, aí, seus bichinhos, que eu sei que você tem e que participaram da live ao início. Mas lá em casa nós temos 4, né? Que é a Fiona, a Temis e a Pandora. Então, a Fiona e a Pandora são 2 vira-latas adotadas. E a Temis é uma Rottweiler e temos uma gatinha fêmea, que é a Jandira. Todas fêmeas, mas são parte da família. E aí, na sua casa, como que é essa vivência e qual que é o nome dos seus pets? Bom, aqui na minha casa também tenho só 4, queria ter 40, mas não cabe. Até A cabe, dona mas Carmen não ia eu acho que suportar. eu saio de casa, mas aqui a gente tem 4, é o Paçoquinha, Baltazar, o Fofuxo e o Babu. A história que muitos me perguntam, aliás, não me perguntam a história, é o que conto, que é o Baltazar, que é o meu pug. Muita gente acha que eu comprei, mas eu não comprei, gente. Eu não sou de acordo com o comércio de animais, tá? O Baltazar foi uma espécie de resgate também, porque ele foi dado numa dívida de jogo. E a pessoa que pegou ele não estava interessada em cuidar, era uma pessoa que realmente não tinha, só pegou porque é um cachorro que vale dinheiro, né? Então pegou como um recebimento de uma dívida. E essa pessoa tinha alguns problemas aí com álcool, algumas coisas. E meu pai acabou tendo acesso ao Baltazar, conheceu a história do Baltazar, se compadeceu e trouxe o Baltazar aqui para casa. Desde então, ele está aqui sendo muito amado. O Paçoquinha também, a gente ganhou. Ganhei não, minha avó pegou o Paçoquinha. Uma viagem para cá, ela trouxe ele, eu falei, você não leva de volta. Eu falei, a senhora não leva, agora é meu. E ficou comigo. O Fofuxo também a gente ganhou. E é isso. O Babuzinho é o mais antigo, já tem 10 anos. 10 anos de muito ódio tremedeira. Que é o nosso pincher. Ele também, ele foi comprado, mas tem 10 anos atrás eu ainda não tinha, né? Eu não tinha como ter voz nessa época ainda, então, mas ele é muito amado aqui em casa e todos devidamente castrados, tá? Bacana. Nenhum preso, todos muito bem cuidados e muito, muito, muito amados. Que bacana. Eu quero agradecer todos os amigos, o doutor Pedro Miranda, que é um grande advogado, está aí nos parabenizando. Bem-vindo, doutor Pedro, obrigado pela participação. A Carlene está aqui comentando, tenho 2 cachorros que peguei no resgate. Muito bom, Carlene. Parabéns. Que esse tipo de exemplo sirva, né, para outras pessoas. E aí outros amigos nos cumprimentando. Eu queria agradecer a participação de vocês e queria deixar uma sugestão até da nossa colega, né, a sua tia, a doutora Iraides, que tem um conto que é A Pandora e a Flor, né, que fala justamente sobre uma cachorra, a cachorrinha dela, e que serve que é um conto infantil, né, para as crianças e que é importante, inclusive, para ir criando nas crianças, né, esse sentimento de simpatia, de cuidado e proteção pelos animais, que é do livro Nas Asas da Imaginação, um livro de contos infantis. Então, aí fazendo propaganda também do livro da nossa amiga, da nossa colega, doutora Iraides, que tem um conto justamente sobre uma cachorrinha. Mas, doutora, eu queria agradecer a todos que participaram da live, todos os amigos que acompanharam, familiares, e agradecer a você também por ter aceito o convite, por ter nos trago um pouco do seu conhecimento, da sua experiência e da sua sensibilidade nessa área que é muito importante,
né, que muitas pessoas consideram relevante e que nós precisamos propagar na nossa sociedade. Então, eu te agradeço, muito obrigado. A nossa live vai ficar disponível aí por 24 horas para quem quiser assistir depois. Também vamos salvar e publicar no YouTube depois. Muito obrigado, doutora Jéssica. Então, para finalizar, eu gostaria também de agradecer novamente pelo convite, por esse espaço aqui, essa oportunidade de estar falando, e gostaria de convidá-los, mais uma vez, a ajudar a fazer a sua parte, seja colocando comida e água na porta de casa, seja doando ração ou qualquer quantia em dinheiro, ou cobertinha também, que as ONGs estavam pedindo esses dias, lençol, coberta, toalha, algum paninho que você não utiliza mais, porque essa época de frio, nos abrigos é necessário. Então, te convido a fazer a sua parte. Você aí que gostaria de ajudar de alguma forma, tem muitas formas de ajudar, tá bom? E qualquer informação que você precise, qualquer curiosidade, qualquer coisa nesse sentido, eu estou às ordens aqui no Instagram, eu estou às ordens para ajudar de qualquer forma também a solucionar aí sua dúvida. E é isso. Muito obrigada, gente, todos vocês que participaram. Maravilha, obrigado, viu? Um abraço, boa noite. Beijo, Fica com beijo. Deus, fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo.